Caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa quarta aula do curso de auxiliar de logística. Bom, como vocês já me conhecem, eu sou o professor Lucas Vasco Ribeiro Alves e por meio aqui da nossa quarta videoaula eu gostaria de dar continuidade ao nosso curso. Meu aluno, caso você ainda não tenha efetuado a leitura do seu quarto capítulo da apostila, eu te peço encarecidamente que faça uma pausa nesse exato momento da videoaula e efetue então a leitura do mesmo, para que você possa, tá sendo aí apresentado e introduzido a todos os conteúdos que eu separei para trabalhar com vocês na nossa aula de hoje, tá certo? Bom, sem mais delongas então, vamos dar início aqui à nossa apresentação do tema principal e dos seus respectivos subtópicos reservados à aula de hoje. Vamos em frente, meu aluno. Como vocês podem ver, o nosso tema principal a ser trabalhado hoje é a movimentação de materiais, e seus respectivos subtópicos são os tipos de movimentação de materiais, equipamentos de movimentação, segurança na movimentação e otimização de processos logísticos. Pessoal, a movimentação de materiais envolve aí o deslocamento de matérias-primas, produtos semi-acabados ou acabados, dentro ou entre os setores de uma empresa, isso seja manual ou mecanicamente, tá certo? Vamos começar abrindo aqui o nosso primeiro subtópico falando sobre esses tipos de movimentação de materiais. Essas movimentações, pessoal, elas podem ocorrer aí tanto no recebimento, estocagem, produção, expedição ou transporte externo, Temos aqui, em primeiro lugar, a movimentação manual, que é realizada aí por operadores sem o auxílio de máquinas e é comum para objetos leves em curtas distâncias, Essa movimentação, ela exige aí uma certa atenção, uma atenção ergonômica para evitar possíveis lesões. Bom, temos a movimentação mecânica também, que utiliza aí alguns equipamentos como prateleiras, empilhadeiras, esteiras, para facilitar o deslocamento, E é ideal aí para alguns produtos volumosos, pesados ou até mesmo de difícil manuseio, Temos a movimentação horizontal também, Desloca aí o material de um ponto a outro no mesmo plano, como por exemplo, do almoxarifado à expedição, Temos a movimentação vertical, que ocorre aí quando os produtos eles são movidos para cima ou para baixo, Como, por exemplo, na estocagem em porta-pallets, ou até mesmo carregamento aí em andares superiores, Bom, temos ainda a movimentação, interdepartamental, que é no caso aí entre diferentes setores da empresa, como do recebimento para o estoque ou do estoque para a produção, E por último, temos aqui a movimentação intralogística também, pessoal, que é basicamente, ela se refere aí ao transporte de materiais dentro da própria empresa, É uma parte aí fundamental do fluxo de produção e armazenamento. Bom, dito isso, vamos partir aqui agora para o nosso segundo subtópico da aula de hoje, onde nós temos os equipamentos de movimentação. Pessoal, o uso, desses equipamentos adequados reduz aí o esforço físico, agiliza processos e melhora também a própria segurança operacional. E esses equipamentos eles podem ser divididos aí, entre prateleiras manuais, que são usadas aí para movimentar pallets em distâncias curtas, operação simples, que no caso acabam exigindo aí força humana, e essas palheteiras manuais elas são ideais aí para pequenos armazéns ou até mesmo movimentações pontuais, Temos aqui as empilhadeiras, São os veículos motorizados que movem e empilham as cargas pesadas, por exemplo. Temos as empilhadeiras a combustão, movidas geralmente por diesel ou gasolina, Acabam sendo aí mais potentes, são indicadas para alguns ambientes abertos. E temos as elétricas também, que elas são bem mais silenciosas, sem a emissão de poluentes e são ideais aí para ambientes fechados, No caso, para utilizar essas empilhadeiras ou para
se encontrar, né, nesse ambiente ideal, a gente precisa do treinamento da... Deixa eu limpar aqui para vocês. Da NR de número 11, tá? Que é a norma regulamentadora. Bom, temos os carrinhos também, pessoal, e plataformas móveis, né? Podem ser manuais ou elétricos, usados aí para transportar volumes menores, né? Eles acabam sendo aí bem versáteis e comuns em almoxarifados e centros de distribuição. E temos ainda as esteiras transportadoras, né? Que automatizam aí o deslocamento de mercadorias, especialmente em linhas de produção ou centros logísticos, né? E reduzem também, é claro, o manuseio humano e aumentam a velocidade de escoamento, né? Bom, temos os guindastes e... Deixa eu fazer direito aqui para vocês. Às vezes é complicado riscar aqui, principalmente nesses espaços mais apertados, né? Guindastes e talhas, né? São usados aí para cargas muito pesadas ou volumosas, e algumas em altura, no caso, né? Ou até mesmo em alguns locais de difícil acesso, né? Bom, esses guindastes e essas talhas também são bem comuns em indústrias de grandes portes, né? Portos ou até mesmo obras. Temos os transelevadores, por último aqui, e os sistemas automatizados, né? Que são, no caso, usados em alguns armazéns automatizados, né? Também conhecidos como WMS, esses armazéns. Bom, eles realizam aí algumas movimentações precisas, né? No caso, por controle digital, tá certo? Bom, dito isso, vamos falar aqui agora do nosso terceiro subtópico reservado para a aula de hoje, onde nós temos a segurança na movimentação. Pessoal, a segurança na movimentação de materiais, ela é prioridade absoluta, né? Pois envolve aí riscos de acidentes, quedas, lesões e danos aos produtos, né? E alguns princípios e normas, eles devem ser aí rigorosamente seguidos, né? Como as normas regulamentadoras, né? Em primeiro lugar, temos a NR11, como falei para vocês há pouco tempo, ela serve para transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Temos a NR12, que é, no caso, para segurança em máquinas e equipamentos, né? E, por último, a NR17, que é a ergonomia, né? Para prevenção aí de esforços inadequados. Temos equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, né? Como luvas, calçados de segurança, capacetes, cintos, protetores auriculares. São obrigatórios aí conforme o risco e o tipo de carga, tá certo? Bom, treinamento e capacitação aqui, né? Os operadores de empilhadeiras e prateleiras, eles devem ser treinados, né? Como conhecimento das cargas, limites de peso e até mesmo instruções de segurança, que acabam sendo aí essenciais, né? Bom, temos a sinalização e rotas seguras também, como os corredores sinalizados, espelhos convexos, né? Placas de limite de velocidade e, em alguns casos, até algumas rotas exclusivas para esses equipamentos móveis, tá certo? E quanto aos cuidados ergonômicos, que eu deixei aqui por último, né? Como previamente citei para vocês, né? Temos a prevenção aí de esforços repetitivos, sobrecarga, levantamento correto de cargas com os joelhos, né? Não com a coluna, no caso. Esse é um ponto importantíssimo de atenção nesse trabalho, tá certo? Às vezes você precisa fazer um esforço que vai acabar te lesionando, né? Se você não tiver o devido conhecimento, a devida técnica de como você pode estar fazendo aquele determinado esforço, pegando aquele determinado peso, tá certo? Bom, dito isso, vamos falar aqui agora do nosso quarto e último subtópico reservado para a aula de hoje, onde nós temos a otimização de processos logísticos. Pessoal, a movimentação eficiente, ela impacta aí diretamente o desempenho de logística, né? E pode gerar economia de tempo, redução de custos e maior produtividade, né? Algumas estratégias para otimizar os processos são aí, por exemplo, temos a padronização de processos, né? Estabelecer algumas rotinas operacionais claras, com fluxos aí definidos e bem documentados, né? Reduz algumas falhas e facilita
o treinamento de novos colaboradores. Temos um layout funcional, né? Como ambientes organizados e com rotas bem planejadas, né? Acabam evitando aí alguns cruzamentos perigosos e deslocamentos desnecessários, né? Temos a automação logística, como o uso de sistemas de gestão de armazéns, né, que são, como eu citei para vocês, os WMS, para rastrear os produtos, indicar caminhos e até mesmo otimizar o tempo, né? Integração com softwares de controle de estoque também, né, pessoal? Como ERP, logística externa, indicadores de desempenho, que são os KPIs, que operam hein, na parte do monitoramento de tempo de movimentação, índice de avarias, tempo de carga e descarga, e a produtividade por operador, né? E esses dados, pessoal, eles ajudam aí na tomada de decisão e melhoria contínua. E por último, deixei aqui para trabalhar com vocês sobre a redução de movimentações desnecessárias, né? Como a análise do layout e processos para eliminar algumas movimentações que não agregam valor, né? Por exemplo, reorganizar alguns estoques para que os produtos de maior giro eles estejam mais acessíveis, tá certo? Bom, caro aluno, mais uma vez agradeço aqui pela sua atenção até o presente momento da aula. Espero vê-los na... Espero não, aguardo vocês aqui na nossa próxima videoaula. Um forte abraço, meu aluno. Muito obrigado pela sua atenção mais uma vez.